Hoje nós vamos falar sobre uma palavra. Ela está até dentro do documento da comunidade, que é a palavra dissimulado ou dissimulação. É muito difícil falar sobre isso. É como se a gente tivesse o cordeiro e o lobo no mesmo espaço de vida. Simulação, ela vem do engano, do esconder, do não ser eu mesmo, não ser eu mesma. Então, antes da gente falar da dissimulação, vamos fechar os olhos um pouco, entrar dentro da gente mesmo, nos colocar na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo e tomar muito cuidado com essa palavra. Podemos dizer que se eu quisesse trocar essa palavra pela palavra falsidade, ela caberia também. É como se eu me afastasse da fonte da vida, da minha verdade mais infinita, do meu amor verdadeiro com Deus, e eu me cobrisse de outros tipos de ideia, de outros tipos de situação. Era como se tivesse outro eu em mim mesmo. Por isso nós vamos pedir ao Espírito Santo, pedir a presença de Deus, que Ele venha nos curar dessa palavra. Dissimulado, ou dissimulação. Essa palavra que nos divide, que nos coloca longe da presença de Deus. É uma luta complexa de ideias dentro de mim. O que é falso, o que é verdadeiro, o que eu acredito. É até uma palavra que nós precisamos usar na atualidade como mecanismo de libertação. Para os exercícios espirituais de Santo Inácio, costuma-se dizer assim, que tem eu, o bem e o mal falando dentro de mim mesmo, nos exercícios espirituais de Santo Inácio. Mas quando colocamos o dissimulado, é que essa voz que está dentro de mim, ela teve uma tendência para o mal. Ela teve uma tendência maligna. Ela teve uma tendência a se colocar-se e a oposição às coisas de Deus. Por isso agora vamos pensar dentro de nós mesmos as coisas que nós vamos colocando como complexas e como oposição à vontade de Deus. Deus está dizendo para nós, é assim que eu quero, é assim que eu desejo, é assim que tem que ser, e nós estamos nos opondo à vontade de Deus. Nos opondo aos fatos que contribuem o nosso aconchego ali com o Senhor. Por isso abraça o Senhor. Fala, eu preciso do Senhor, do bem dentro de mim, dessa presença boa de Deus dentro de mim, para que quebre de mim toda dissimulação. E as palavras, quando a gente vai nos colocando, a dissimulação também não permite a fraternidade, não permite o amor fraterno uns para com os outros. Olha para o irmão do lado, para a irmã do lado e fala assim, eu preciso ver Jesus. Eu preciso ver Jesus. A dissimulação é como se a gente imaginasse um monte de máscaras que nós colocamos para viver. Um monte de situações que nós vamos colocando dentro da gente. Existe o verum, que é verdade, e o veritas, que é verdadeiro. Então, o que opõe a verdade é a mentira, e o que opõe o verdadeiro é o falso. Mas quando nós vamos para o veritas, quando nós vamos para o verdadeiro, para situações que nós precisamos ser verdadeiros diante da realidade, nós usamos a falsidade. Nós usamos a capacidade que temos de esconder a nossa verdade com a máscara. Isso é muito comum nos casamentos, nas relações pessoais
que temos a gente nunca ser verdadeiro. A gente se opor àquilo que é verdadeiro, aquilo que é algo precioso para Deus. E no mundo das ideias, no mundo coletivo, de pessoas, de povo, nós devemos tomar muito cuidado com isso. E às vezes nós não desejamos a vida que Deus deseja para cada um de nós, porque construímos ilusões. Feche os olhos e veja quanta ilusão passa pela sua vida, quantas ilusões vão passando pela nossa vida, vão caracterizando a nossa vida e vão nos prendendo à dissimulação. A ilusão que vai se construindo dentro da gente, que a vida do outro é melhor que a minha, que as outras pessoas são mais felizes do que eu. Nós somos felizes porque respiramos a graça de Deus. Temos dificuldade, até entramos na nossa noite escura, até dependemos dessa visão, mas o Senhor se faz presente na nossa vida. O Senhor vai pegar esse conjunto de desejos distorcidos que interfere eu na fraternidade, vai me colocar no eixo. Diz isso para o Senhor: Senhor, eu preciso voltar para o eixo, eu preciso voltar para a graça de Deus. Eu preciso do amor coletivo. Eu preciso do amor coletivo. A pessoa dissimulada, ela tende a ganhar, mesmo que seja com o artifício da mentira ou da falsidade. Toda verdade nós vamos ter em Deus. Nenhum ser humano é capaz de conter toda a verdade. Mas na nossa relação com Deus, nós temos que ir lá no Éden. Quando Jesus exigia, lá no começo da Bíblia, lá no jardim, quando Jesus exigia de nós o que é verdadeiro. Adão, por que você se esconde? O que aconteceu? Aí Adão faz a primeira acusação: essa mulher que tu me destes fez eu comer do fruto proibido. Foi a primeira dissimulação de Adão. Ele deveria ter dito para Deus: eu comi porque eu quis. Eu fiz porque eu tive desejo. Seria tudo diferente. Nós começamos a acusar o outro, nós começamos a fazer uma história diante de uma realidade que eu simplesmente precisava falar uma verdade. Mas quando Deus foi para a mulher, ela copiou o que o homem fez. Foi a serpente que fez eu comer do fruto proibido. Ela comeu porque os olhos dela encheu de desejo. Por isso nós precisamos olhar os nossos desejos desordenados. A nossa vida desordenada. A nossa vida precisa ordenar diante da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E lá no Éden não foi diferente. Por isso, por conta dessa desordem, dessa dissimulação de desordem, o que aconteceu? Foram expulsos do paraíso. Não coube mais eles ali. Porque eles começaram a acusar uns aos outros. Ao invés de olhar a liberdade que eles tinham em Deus, de dizer para Deus a verdade: eu senti vontade, eu quis fazer, e o Senhor me perdoa desse ato falho que eu fiz. Não acusar as outras pessoas dos erros que temos, dos erros que vamos acumulando ali. Vamos dizer assim, uma pré-libertação da nossa vida é quando nós pegamos o conjunto de ilusão que a gente tem na vida e a gente passa a colocar essas ilusões na presença de Deus e admite a realidade que estamos vivendo.
Fecha os olhos e pede para Deus. Deus, eu preciso admitir as minhas falhas, a humanidade que tenho, as dificuldades que tenho, as realidades que eu vou vivendo dentro de mim mesmo, dentro de mim mesma. Eu preciso do Senhor aqui dentro, fazendo a faxina, me tirando dessa zona de conforto que eu mesmo criei. Eu só estou feliz se eu tiver isso. Eu só estou feliz se acontecer isso na minha vida. Eu só estou feliz se os ideais que estão dentro de mim estão conformes. Mas esquecemos do deserto. Esquecemos das provações. Esquecemos das realidades que acontecem no nosso dia a dia. Até vou dizer que algumas ações dissimuladas é até patologia humana, doenças humanas, desejos desordenados que nos levam até mesmo à morte eterna, porque não compreendemos e não ouvimos a vontade de Deus, não temos uma escuta do que o Senhor quer falar conosco. Escuta o que o Senhor quer falar com você. Pede ao Senhor, me orienta, Senhor. Me orienta, Senhor. Para fazer esse algo a mais. Para fazer este algo a mais. Só o Senhor sabe o que é a mais para mim. Só o Senhor sabe o que é a mais para mim. Só o Senhor deseja esse maior para mim. Só o Senhor deseja este maior para mim. Me capacita dentro da minha vontade. Me capacita dentro da minha vontade. Nós devemos tomar muito cuidado com a dissimulação. E tem alguns sinônimos: acobertado, apadrinhado, desnatural, falso, fictício, astucioso, espertalhão, mágico, porque engana para poder mostrar uma realidade que não existe, manhoso, maquiavélico, matreiro, travesso, alterado. Então são algumas atribuições do dissimulado. A hipocrisia, pessoa que demonstra uma realidade sendo que sente outra. Medo de assumir a verdadeira natureza. Tudo isso está ali ligado com a dissimulação, ligado com o nosso mecanismo de visão diante de Deus. E todos nós temos, infelizmente. É como se a nossa natureza tendesse a essa realidade. Uma das realidades que eu acho mais interessante do dissimulado, eu acho assim que é a realidade do sonso. A realidade do sonso é aquela pessoa que finge ou se faz de simplório e dissimula pelas costas fingindo de bobo. O sonso. Você fala assim para a pessoa assim: vamos fazer isso? Ela enrola, ela ri, ela não faz e depois ela tem justificativa porque não fez. Jesus coloca isso muito naquela passagem aonde, ele fala assim, o pai chega e fala assim pro filho assim: olha, amanhã você vai me ajudar lá, na roça. Aí ele fala: não, pai, eu vou, o senhor pode contar comigo. Amanhã, 7 horas da manhã eu estou lá. E o outro já fala de cara: eu não vou. Mas acaba que o outro vai e o outro não vai. Por que isso acontece? Porque a realidade da dissimulação, da hipocrisia que Jesus disse lá, hipócritas e um monte de coisa, porque Jesus tem um cuidado muito grande com essa palavra de infidelidade que temos com Deus, com a obra dele, com as pessoas humanas, com Jesus que eu preciso ver no meu irmão. Quem que eu estou vendo do meu lado? Jesus. O meu irmão é quem?
Jesus, ele tem que ser Jesus. E se eu trato Jesus bem, como é que eu vou tratar meu irmão? Muito bem. Eu vou tratar o meu irmão no sentido de que eu encontrei nele Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não é assim. Olhai os defeitos dos outros e comentai para todos. Não foi isso que está escrito. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Olha para a pessoa do lado e fala assim: eu preciso encontrar Jesus aqui do meu lado. Ele tem que estar aí. Ele tem que estar aí. Porque quando nós encontramos isso, nós vamos vendo a autenticidade de Deus. Deus que é autêntico. Por isso que quando ele joga as coisas dos cambistas para cima, ele via que o comércio era uma realidade maior do que a realidade da presença de Deus. Quantas vezes nós fazemos a casa de Deus de um comércio grandioso, né? De rendas e lucrativos exorbitantes? Mas Jesus nos ensina sobre isso. Jesus nos diz da simplicidade, do significado, do amor dele que é tão simples, do conhecimento, da atribuição de Deus na nossa vida. Fecha os olhos e pede para o Senhor: enche-me, Senhor. Tira de mim essa dissimulação. Tira de mim essa dissimulação. E se isso for uma vaidade, tira de mim. Se for uma vaidade, tira isso de mim. Me mostra, Senhor, uma realidade dentro do meu coração. Me mostra, Senhor, a realidade dentro do meu coração. Me concentra, Senhor, dentro do teu amor. Me concentra, Senhor, dentro do teu amor. E nós vamos pedir sobre esse desequilíbrio também na nossa visão emocional. Quantas vezes nós nos desequilibramos e começamos a fingir dentro dos casamentos, dentro da visão pessoal que temos, tornando o amor uma coisa também falsa, uma situação dissimulada. Parece até que amamos mais o sentido do que está de fora do que o sentido que está de dentro. Uma das ações do chacal, do inimigo, é essa: nos tirar da proximidade de Deus, da nossa vocação de amor com Deus. Já que estamos nesse mês onde devemos ser legítimos diante da presença do Senhor. Está aqui, Senhor, a minha vocação. Está aqui, Jesus, a minha vida. E só o Senhor pode fazer para mim a realidade da graça de Deus. Eu preciso de Ti, Senhor. Vamos cantar e pedir essa presença do Senhor aqui. Essa presença viva, curativa, tirando tudo aquilo que é impostor perto de nós. Tudo aquilo que é ilegítimo, enganador. Toda essa falsidade que vai se acumulando dentro da gente. Essa palavra é muito difícil. Essa malandragem, o roubo, o lado vigarista que temos, as situações ruins e enganadoras, o lado errôneo que está dentro da gente. Vamos pedir ao Deus da vida que venha nos acumular da graça libertadora e olhar para a realidade de que Deus está no meio de nós, de que Deus se faz presença viva. Uma das coisas visíveis nisso é a traição. Mas primeiro vamos pedir essa presença do Senhor. Te exalto.
prostrados nos rendemos aos teus pés. Te adoramos, ó Senhor, digno de todo louvor, soberano absoluto, Salvador. Te exaltamos, Rei dos Reis, Senhor. e prostrados nos rendemos aos teus pés. Estou aqui para ser Te curado. adoramos, ó Senhor, digno de todo louvor, soberano absoluto, Salvador. Santo Deus, maravilhoso és Jesus. Honra e glória ao nosso Deus que está aqui. Declaramos não há outro além de ti. Santo Deus, maravilhoso és Jesus. Declaramos não há outro além de ti. As nações te adorarão, os viventes proclamarão. Santo é o Senhor. As nações te adorarão, os viventes proclamarão. Santo é o Senhor. Vamos pedir a calma do nosso coração. Coloque a mão no coração e vai pedindo essa cura. A cura desse vício dissimulado, desse pecado de raiz. Vai pedindo a cura lá no seu interior. Eu preciso, Senhor, sair dessa dissimulação. Eu preciso ser o mais verdadeiro possível nesse tempo que estamos vivendo. As nações te adorarão, os viventes proclamarão. Santo é o Senhor. As nações te adorarão, os viventes proclamarão. Santo é o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Anjos cantam sem cessar. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está neste lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Anjos cantam sem cessar. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está neste
nós precisamos tomar muito cuidado com a traição. Ela é uma dissimulação. E quando Jesus fala para Pedro assim: olha, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Mas o Senhor chama Pedro. O Senhor vai lá conversar com Pedro e resolver a dissimulação de Pedro. A traição de Pedro. Porque Jesus o amava e esperou ele no estado que ele estava, o estado humano. Qual que é o nosso estado humano? Nu do jeito que nós nascemos. Aí ele foi tendo uma conversa muito especial com Pedro. Uma conversa libertadora. Uma das ações que nós precisamos mais libertadoras, que é uma palavra libertadora, é um verbo, que é o amor, né? Então, enquanto Pedro não colocou o amor lá sentado no trono do coração dele, Jesus não o deixou. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta o meu rebanho. E hoje o Senhor está falando isso forte aqui no meu coração. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta o meu rebanho. Fecha os olhos e pede para o Espírito Santo o cheiro das ovelhas. Uma vez o Roberto Tanus disse para a Cláudia que é nos pequenos perfumes que a gente encontra o melhor odor. É na simplicidade que nós encontramos Jesus. Aqueles pastores encontraram o amor na simplicidade de um estábulo. Temos que pedir a graça de não trair Jesus, de não trair a presença de Jesus, de não trair a vontade de Jesus, sair da duplicidade que temos. Eu amo por partes, Deus. Eu faço coisas por partes. Mas quando Pedro, naquela relação com o Senhor, a relação íntima, não é relação ilusória, mas uma relação real, do ressuscitado. Grande seria para nós ter a capacidade de conhecer Jesus ressuscitado no meio de nós. Não só de olhar para a Eucaristia como algo qualquer, mas olhar que o ressuscitado está no meio de nós. E é de lá que nós vamos conseguir a graça do Senhor. É de lá que nós vamos conseguir tirar esse mecanismo de traição que está dentro da gente. A hipocrisia. Eu não estou aqui porque o meu coração não está com o Senhor. Vamos nos colocar na presença de Deus e colocar a graça de Deus. Isso também, um dos mecanismos de maior traição é quando nós usamos um termo chamado santarrão. Que é aquela pessoa que se demonstra santa para os outros, mas na verdade é o quê? Um lobo em pele de cordeiro. Por isso que quando nós vemos Jesus nos nossos irmãos, nós devemos olhar a graça de Deus e sair até mesmo dessa palavra. A gente não precisa ser santarrão, nós precisamos ser santo. E parece que também utilizamos essa palavra para perseguição humana. Às vezes aquela outra pessoa não chegou na santidade qual nós estamos almejando e nós vamos meio que empurrando aquela pessoa. Não. Para isso nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para tirar todas essas questões que tem dentro da gente. Mas o que eu estou dizendo aqui é aquela pessoa que está falando para outra não fazer e ela faz tudo o que ela
pede para o outro fazer. Faz o sinal da cruz na sua boca, para que ela seja sinal da graça de Deus. Que tudo aquilo que você fala com a sua boca, que é tão enganador, que isso vai embora em nome de Jesus. Que isso seja algo bem distante da nossa vida. Precisamos da iluminação do Senhor. E aí, quando Pedro vai dizendo isso para Jesus, que Pedro vai tendo aquela comunhão com o Senhor, no final ele diz o que nós devemos dizer: tu sabes que eu te amo. Diga isso para a sua missão: tu sabes, Senhor, que eu te amo. Eu sou falho, mas o Senhor me ama. Pescador de homens farei de ti, te conduzirei ao reino do meu Pai. A face do Pai é esta que olha para ti, pois quem me vê, vê o Pai. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pescador de homens farei de ti, te conduzirei ao reino do meu Pai. A face do Pai é esta que olha para ti, pois quem me vê, vê o Pai. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes tudo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, apacenta o meu rebanho, apacenta minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, apacenta o meu rebanho. Vamos levantar nossa mão e apresentar esse rebanho ao Senhor. A minha família é o meu rebanho. Rebanho, Senhor. A paróquia que eu habito é o meu rebanho. Os meus amigos é o meu rebanho. Meus amigos são rebanho. Que o Senhor tire de nós Que o Senhor tire de nós toda a hipocrisia, toda hipocrisia, toda ação ilusória, toda ação ilusória, todo enganador, todo enganador, a infidelidade, a infidelidade, a traição,
a traição, os vícios, meu lado impostor, a duplicidade que tenho, às vezes que sou santarrão, charlatão, fanfarrão, pretensioso, malicioso, trivial, usual, vulgar, resistente, teimoso, cínico, acelerado, egoísta, ambicioso, proveitoso, calculista, mercenário, orgulhoso, altivo. Faz o sinal da coisa assim na sua mente. Tirar toda a altivez. Arrogante, improado, imperioso, inflamado, intratável, presunçoso, pretensioso, soberbo, vaidoso, convencido, imodesto. Vamos fazer um exame de pensamentos diante dessas palavras, e tem muito mais palavras para falar do dissimulado. Deus prepara tudo. Nós vamos examinar os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações durante esses dias que estamos vivendo. Será que é conveniente para nós certas coisas? O que você não está largando para que o Senhor seja o centro da sua vida? O centro da realidade sua diante do Senhor. Quais é dessas palavras que foram ditas aqui que está criando um poço entre você e o Senhor, um abismo entre você e o Senhor? Faça um exame de consciência profundo no Senhor, de pensamentos, palavras e ações, das situações que eu cometo, das vezes que eu preciso me orientar, das vezes que eu preciso comunicar as situações que estão acontecendo comigo. Por isso precisamos de direção espiritual, tão necessária nesse nosso tempo, tão necessária no nosso caminho, tão necessário ouvir irmãos e irmãs que nos conduzem ao amor de Deus. E devemos refletir em 3 situações colocadas por São Francisco: a pobreza, um instrumento pelo qual se pode obter a purificação; a obediência, ao vivermos a imitação de Cristo, obedecer como Jesus obedeceu o Pai; a castidade, principalmente nessa época. A castidade, aqui representada no cordão da Virgem Maria. Tão difícil viver essa palavra. A castidade no casamento, a castidade na vida religiosa, a castidade no amor e vencer os obstáculos que vão se colocando. E por conta dessas 3 palavras aqui, dessas 3 situações, nós dissimulamos diante de Deus. Não queremos a pobreza, não queremos a obediência e muito menos a castidade. Esses 3 atributos aqui nos afastam profundamente do amor de Deus, não porque o Senhor não nos ama, porque Ele nos ama constantemente. Nós criamos empecilhos nesse amor. Devemos ser seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Chagas abertas, coração de Cristo, livrai-nos todo instante de todo perigo. Esse perigo
dessas 3 palavras quando não efetuadas na nossa vida. E quando estamos falando principalmente de castidade, nós estamos falando de ética moral. A falta de moralidade do nosso tempo. Como conviver num mundo imoral. Vamos ficar em pé. A imoralidade que temos, que é a grande dissimulação do nosso tempo, é o que verdadeiramente está nos desunindo do amor de Deus. Vamos pedir essa graça, olhando para a cruz, pedindo ao Senhor a ética moral que precisamos. Olhar esse Jesus que o meu irmão reflete. Você reflete a face do Cristo. Você reflete o amor de Deus. E quando Pedro sai de lá assim, muito feliz, porque ele reconciliou com o Senhor, preparado para receber essas ovelhas e esse pastoreio, preparado para viver a graça de Deus e ungido no amor de Deus. É o que precisamos. Sair da dissimulação e viver o amor de Deus. Abraça a pessoa do lado. Um abraço fraterno. Um abraço fraterno. E diz para a pessoa: Jesus te ama e eu também. A fraternidade desse amor, o acolhimento desse amor. Uma vida de moralidade. Eu vejo Cristo no meu irmão. Nossa Senhora, ela perturba com a presença do anjo e ela só diz uma coisa: como isso se dará. Então hoje aprendemos, né? Então hoje nós vamos falar isso para o Espírito Santo, né? Como a santidade vai acontecer na minha vida e na ética moral. E nós devemos acreditar mais que o nosso povo precisa compreender a moralidade. Nós precisamos dessa palavra ética moral para o bom crescimento de todos. As esposas que estão com os esposos aqui, pega na mão. Vamos banir a traição. Pedir a Deus a libertação da traição. Olha para a esposa, você é minha. Agora a esposa fala: você é minha. Sair de todos os atributos da imoralidade, principalmente nos objetos que hoje foi colocado para nós, né? Celulares, computadores, televisões de última geração, né? Que a gente saia de tudo aquilo que nos impede e trazer a ética moral, que está relativada aos nossos costumes. Isso eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor vai na nossa genealogia, porque só o Senhor conhece a nossa árvore genealógica, e olha os nossos costumes. Costumes da minha família, costumes do meu povo. Me ordena as coisas que são maravilhosas. Tudo isso eu peço pela intercessão da Virgem Maria. Vamos cantar para nossa mãe. Pede esse favor à Virgem Maria, essa intercessão. Eu preciso estar preparado para essa novidade de vida na minha vida. Doce Virgem Maria, estrela guia, que nos conduz ao Senhor. Vem suavemente
gente o rosto do Deus de amor. Ave cheia de graça, mãe de todas as raças, vem teu povo socorrer. Dá-nos a fonte da vida, fonte de água viva, Jesus, teu Filho e Senhor, pra saciar nossa sede de vida e amor. Ave cheia de graça, mãe de todas as raças, vem teu povo socorrer. Dai-nos a fonte da vida, fonte de água viva, Jesus, teu Filho e Senhor, pra saciar nossa sede de vida e amor. Para que tenhamos a pobreza, a obediência e a castidade. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Virgem Maria, Mãe dos aflitos, dos homens, esperança no caminho do mundo, olha por nós, humildes pecadores que vos falam, por esses vossos olhos de misericórdia, dai-nos a força e o teu Deus, e que este teu Deus nos ensine a realizar o serviço do teu Filho. Virgem Maria, olha por nós, porque somos pecadores que recorrem a vós. Amém. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.